Christian, você como chefe da Escuderia Bandeiras, o que que você sente de agora ter o Rubens como um dos pilotos do time? O que que você acha que ele vai agregar para a equipe? E qual que é o seu sentimento, né, de ter um cara com quem você dividiu as pistas desde quando vocês eram moleques? Vocês dividiram a Fórmula 1, vocês foram contemporâneos, e agora você tem ele como um dos pilotos do seu time. Quantidade de cabelo branco vai aumentar. Já não chegam os meus, né? Agora tem os dele também. Ele acha que não, ele acha que ele é jovenzinho. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente questionar o talento do Rubens é praticamente inquestionável e durante a nossa carreira toda até chegar na Fórmula 1, praticamente fomos arquirrivais, e principalmente no kart. Então, no kart, pelo menos para mim, eu acho que ele vai responder a mesma coisa. Se eu tivesse em penúltimo, era importante que o Rubens estivesse em último. Eu não estava muito preocupado se eu estivesse em primeiro ou segundo. E eu acho que ele vai responder exatamente a mesma coisa. Então foi assim o tempo todo, e o fato de ter essa rivalidade tão grande, eu acho que elevou o nosso nível, tanto o meu quanto o dele. E daí eu tendo a dizer que quando a gente já foi direto para a Europa, que ambos começaram correndo de carro aqui no Brasil, mas quando a gente chegou no nosso primeiro ano de Europa, um dos motivos que a gente estava tão preparado para isso era porque a gente já veio de um nível relativamente alto aqui do Brasil, pelo fato que a gente tinha se preparado bastante, ou seja, a gente tinha se colocado num nível mais alto. E eu espero que o ano que vem a gente consiga capitalizar em cima de tudo isso. O Rubens, com toda a experiência dele que ele tem no carro, com toda a visão de corrida, a gente até estava comentando outro dia, né? O Rubens não me interessa tanto. Eu sei das qualidades dele, eu sei o que ele é capaz de fazer. Se a gente comentar que você foi o quê? Duas vezes vice-campeão do mundo de Fórmula 1, né? Imagina, estamos falando duas vezes vice-campeão do mundo de Fórmula 1. Sabe uma coisa que me impressionou pra caramba? Ele estava largando em bagagésimo não sei quanto esse ano, daí passaram umas 6 etapas mais ou menos, eu olhei, ele estava em 10º no campeonato. Então, por aí você percebe o entendimento que o piloto tem que ter de corrida, ficar fora de qualquer batida, capitalizar ao máximo dentro das dificuldades que ele provavelmente passou esse ano, ele capitalizou ao máximo. Então, aí sim faz uma diferença ter alguém que nem ele na Escuderia Bandeiras, entre 1 milhão de exemplos que a gente pode ficar dando aqui a tarde inteira. Rubens, para você, o que é, né, como o Christian disse, seu arquirrival dos tempos de kart, agora você tem ele como seu chefe de equipe. Qual o sentimento que você traz? Olha, eu fico orgulhoso de ter essa oportunidade de unir só qualidade, né? O Christian, todo mundo fala, o Rubinho é um cara que acerta muito bem o carro. O Christian também foi uma pessoa que tem uma qualidade enorme de entendimento do carro. Então, as diversas horas que nós estaremos rindo de muita coisa que a gente tem do passado, de muita história que a gente hoje ri até, no momento, naqueles momentos, algumas dificuldades, mas hoje que nos trouxeram essa coisa, essa amizade, essa irmandade longeva que é, para mim, o meu maior orgulho, assim. Então, sentar com ele para a gente conversar de como progredir, de como a gente vai melhorar, porque ganhar quando você está bem é fácil. Agora, ganhar num dia que você não está bem, precisa estar em harmonia com o seu chefe de equipe, com tudo aquilo que é preciso para um carro. Então, estou muito feliz, muito, muito feliz. É um momento único da minha carreira e, assim, não vejo a hora de estar sentado no carro. Christian, como é que vai se lidar com três pilotos? Tão alto nível, que é o Rubens, o Átila e o Nelson. Eu acho que eles mesmos já meio que respondem por si próprio, não, só o fato da experiência, da bagagem que eles carregam, naturalmente aquilo já meio
que se encaixa, ninguém está aqui para tentar competir um contra o outro. Muito pelo contrário, a gente está aqui para se ajudar. E é claro que quando chegar a última corrida do ano, o Rubens vai tentar ganhar o campeonato, do mesmo jeito que o Nelson vai tentar, do mesmo jeito a gente vai falar a mesma coisa do Attila. É claro, eu já estou deslumbrando uma situação que vão estar os três brigando pelo título, que numa categoria que nem a Stock tão competitiva, não é fácil. Mas eu acho que temos alguns passos pela frente. O primeiro passo é estabelecer a escuderia Bandeiras no nível mais alto possível, na prateleira mais alta possível. E daí depois a gente entra nos detalhes que seriam a diferença entre um piloto e outro. Cada um vai ter a sua característica, cada um vai ter a sua maneira de pilotar o carro, e daí no final do dia, aquele que estiver mais confortável, não só no ambiente, mas também com o carro, provavelmente vai ter uma vantagem. Mas olhando do ponto de vista de organização, a escuderia Bandeiras é prioridade. E daí, entre os pilotos, eles precisam na pista resolver quem é que vai ser o melhor. Eu queria só fazer uma pergunta para o Christian. Como você resume essa primeira temporada à frente da Escolha Bandeiras? Uf, foi excepcional, com, não vou negar, com um final que foi um pouco um, um banho de água fria. A gente realmente acreditava que se o Nelson tivesse um pouco de sorte em relação ao Guy, ele podia chegar em segundo no campeonato, daí seria, nossa, o sonho dourado para a gente. Se ele não chegasse em segundo no campeonato, ele terminasse em terceiro, e o Enzo poderia ter terminado em quinto, e daí os dois carros entre os 5 primeiros, no ano de estreia da equipe, eu acho que nada mal. Só que não aconteceu desse jeito. Tivemos alguns problemas mecânicos lá na última corrida, e daí acabou fazendo toda a diferença do mundo. Isso é parte da corrida. O que a gente tem a fazer agora é encerrar esse capítulo, virar a página e olhar para frente. O passado ninguém muda, o futuro às vezes a gente consegue mudar. Se colocou dois pilotos, duas equipes entre os 10 primeiros, somou 3 vitórias, uma pole e no total de 1.944 pontos entre os quatro. Pole position também, volta mais rápida, e aí, ano enfim, que a você gente nasceu. picou todas as caixas. O que que É é? a soma dos pontos dá o ano que você nasceu. 1944. Pro Rubinho, o que você sentiu quando você viu o Christian treinando na sexta, no lugar do Vicente? E se não bateu uma vontade de falar para ele voltar pro grid e você pegar, né, com o Christian, o quarto carro da equipe? O que você acha? Eu não só, eu falei pra ele, eu fiquei orgulhoso dele, porque quando você fica muito tempo fora, não é que ele tenha andado de kart, nem nada, ele fez Ele não faz nada, pode a falar. prova, a prova, né, de Cascavel e tal, mas isso, assim, é tração dianteira, completamente diferente. Fiquei orgulhoso dele, ele me mandou muito bem e teria completamente a oportunidade de andar junto da gente no grid, né, então eu acho que não é fácil, porque para qualquer pessoa que não saiba do tipo de pressão que você pode sentir, parece fácil, mas ele tinha ali, ele primeiro não podia bater, segundo, está sendo observado, né? Então, quando você levanta do restaurante em direção ao banheiro e se sente observado, é um sentimento que coloca uma pressãozinha. Então, achei que o Christian foi super bem e a gente tem que andar no eixo, que senão ele rouba o nosso lugar. Você vai querer, Christian, voltar a acelerar aí durante o ano? Não, eu acho que são momentos, capítulos da vida. O meu foi muito bem encerrado. Eu acho que graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder encerrar esse capítulo da maneira que eu quis. E ele não foi encerrado por mim. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na vida de qualquer atleta profissional. Ahm, Agora, você chegar naquele último segundo, para alguém que fez isso a vida inteira, eu diria, não vou falar que é fácil, mas é relativamente menos difícil. O problema é daí descontar aquele último segundo, porque com o tempo você vai perdendo um pouco da finesse e você precisa de hora de voo. Só que a categoria não oferece essa hora de voo, não é que
Tá bom, o Christian vai correr, vai começar a correr com o Rubens, Attila, Nelson em, sei lá, março, abril, por aí. Só que janeiro inteiro a gente vai estar treinando, que nem a gente fazia na época de Fórmula Ford. Não existe janeiro, não existe fevereiro. A próxima vez que a Stock for andar, provavelmente vai ser num treino oficial. Então isso seria, eu diria que a maior dificuldade. Já de cara, eu iria perder algumas corridas para conseguir voltar no mesmo ritmo que eles estão correndo hoje em dia. Mas eu tô muito bem do jeito que eu tô resolvido. Pretendo correr algumas outras corridas esporádicas aqui ou ali. É óbvio que para tentar ganhar de qualquer jeito, mas também, se eu não ganhar, se eu terminar em último, eu vou voltar sorrindo de orelha a orelha. Você é um bom montador de histórias. Quando a gente fala Rubens Barrichello, qual a história mais memorável que você tem com ele? Uf, São tantas, né? são tantas, mas, enfim, a gente pode entrar nas. Mas a gente Não, não, sentiu. então a gente pode entrar nas de brincadeira, mas tá bom. E depois você conta a sua. Eu vou falar pra mim, a minha, que eu me senti, uau, foi muito legal. Foi quando ele fechou o contrato dele com a Ferrari, ele me ligou e ele falou: "Vem aqui para Fiorano para você ver a primeira vez que eu vou guiar uma Ferrari". Porque tudo bem, você guiar um carro de Fórmula 1 é uma coisa, você guiar uma Ferrari é para poucos. Às vezes nem é a melhor decisão como carreira para alguns pilotos, a gente não está aqui debatendo isso, mas é para poucos. E daí ele passou a mão no telefone e ele falou: "Eu queria que você estivesse em Fiorano a primeira vez que eu andasse de Ferrari". E realmente, quando eu cheguei lá em Fiorano, foi o primeiro dia que você andou aquela É, vez, não foi? O tava. primeiro dia que ele colocou a bunda no carro vermelho. E para mim foi assim, fora todas as outras situações, a situação que nós nos olhamos em Kyalami, na minha primeira corrida, que já era o segundo ano para ele, teve uma situação de orgulho de ambos, né? Porque nós nos doamos tanto durante todo o período da nossa vida. Nosso box, ele era duas casas, um para o lado, e mesmo assim a gente tinha uma rivalidade, que no começo a gente conseguia fazer com que aquilo não entrasse à tona, porque a gente pegava a nossa bicicleta e ia para minha casa em Interlagos, mas com o tempo aquilo dissipou e aquilo voltou, mas os dois na Fórmula 1 foi um momento de orgulho, assim, de irmandade mesmo. Pô, parabéns, você tá aqui, sabe? Foi muito gostoso, eu me lembro, eu carrego esse momento como um momento importante para mim. E para piorar essa situação de Kyalami, na primeira corrida, a gente se classificou um do lado do outro. É? Inclusive, na primeira corrida. Então, imagina, depois de, sei lá, quantos anos a gente sonhou um dia em chegar na Fórmula 1, daí na primeira corrida nossa de Fórmula 1, não é que, sei lá, um estava em quinto, outro estava em vigésimo, um em vigésimo, outro em décimo. A gente estava largando um do lado do outro. Passados 40 anos, vocês estão aqui. Boa. Boa, agora.